Olá, Gabi. Olá, Tainá. Tudo bem? Bom, eu espero que sim, tá? Hoje nós estamos de volta aqui para mais uma aula de filosofia. E para essa nova aula de hoje, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que a gente viu na última aula. Bom, na última aula, né, não sei se vocês se lembram, mas a gente viu a respeito do surgimento da filosofia. Nós temos falado sobre isso, onde a filosofia surgiu e quem eram os primeiros filósofos. Tá? Então nós ainda trataremos um pouquinho desse assunto, porque a aula de hoje vai falar a respeito dos períodos da filosofia. E nessa aula de hoje nós vamos nos ater ao período da filosofia antiga. Bom, para facilitar o estudo da própria filosofia, a filosofia ela foi dividida em períodos, tá? E esses períodos eles correspondem à divisão tradicional da história. Né? Não sei se vocês se lembram, mas na história também nós temos história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Na filosofia também há essa divisão, então nós temos esses chamados períodos filosóficos, como eu tenho aqui na minha mão. Então nós temos lá o estudo da filosofia antiga, que é o início da filosofia, o surgimento da filosofia, que eu acredito que vocês sabem aonde ela surgiu, na Grécia Antiga. E nós temos depois a filosofia medieval, que aconteceu principalmente no período da história medieval. E nós temos a filosofia moderna, que também corresponde ao quando ela aconteceu. Ela aconteceu durante o período da história moderna. E nós temos a filosofia contemporânea, que chega até os nossos dias atuais. Então, o pensamento dos filósofos hoje, como os filósofos compreendem, como eles veem o mundo em que vivemos e as relações humanas que acontecem dentro desse mundo. Então, isso é estudado pelos filósofos contemporâneos. Lembrando que contemporâneo também é uma palavra que dá sinônimo, que tem como sinônimo também os nossos dias atuais, né? Os nossos dias de hoje. É claro que a história contemporânea ela vai do período que de mais de 200 anos, desde a Revolução Francesa, em 1789, nós nos encontramos nesse chamado, então, história contemporânea. Começaremos hoje, né, a estudar esses períodos e hoje nós vamos nos ater ao primeiro período da filosofia, que é a filosofia antiga. A filosofia antiga, ela tem o seu início, claro, né, no surgimento da filosofia no século VI antes de Cristo, na Grécia Antiga. Tá? Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando da Grécia de muito tempo atrás, é claro. Por quê? Porque hoje existe ainda esse país, existe um país chamado Grécia. É claro que a Grécia de hoje é totalmente diferente do que foi a Grécia antigamente. Então, lá no país Grécia, hoje abriga grandes tesouros da humanidade que são, né, as ruínas de castelos, de monumentos, né, de templos que foram construídos há muito tempo atrás durante a história antiga. E é lá, na Grécia Antiga, como a gente viu nas últimas aulas, que surgiu a filosofia 6 séculos antes de Jesus. Então, a filosofia desse período, ou seja, a filosofia antiga, também tem as suas divisões. E nas aulas anteriores, nós vimos que os primeiros filósofos eram chamados de pré-socráticos. Deixa eu tentar aqui achar, aqui achei. Então, nós vimos, aqui está, né, os filósofos pré-socráticos. Esses seriam então os primeiros filósofos. E a gente viu alguns deles na nossa última aula. Falamos, por exemplo, de Pitágoras, Demócrito, né? Esses filósofos, o que eles mais buscavam? Esses filósofos, eles buscavam a compreensão de como haveria surgido o universo e todas as coisas. Veja, Tainá, veja, Gabi, essa ainda é uma pergunta que que mexe muito com a gente mesmo nos dias atuais, não é verdade? Como teria surgido o universo? Como teria se originado todas as coisas? Essa era a pergunta que os filósofos faziam. Era isso que esses filósofos antigos buscavam. Uma explicação para as coisas que não fosse dada pela mitologia,
que era, na verdade, vamos comparar assim, né? Como se fosse a religião daqueles povos antigos que explicava como o mundo havia surgido, como todas as coisas haviam surgido. Bom, esses filósofos pré-socráticos, não sei se você se lembra, eles eram também chamados de filósofos da physis. Aqui, physis, né? Que falava a respeito então de como a natureza e todas as coisas haviam sido criadas. Nesse princípio da physis, esses filósofos eles defendiam que havia um princípio que teria dado origem a todas as coisas, ou um elemento que teria dado origem a todas as coisas, o qual eles chamavam de Arché. Tá? Então esse era então um pensamento desses filósofos antigos, né, que existia um elemento que teria dado então origem a todas as coisas. Como a gente viu na outra aula, para alguns filósofos isso teria sido o fogo, para outros teria sido a água, para outros teria sido a terra, o elemento que teria dado origem a essas coisas. Bom, esses filósofos pré-socráticos, eles são chamados de pré-socráticos porque eles antecedem, eles estão anteriores a um filósofo muito importante da filosofia antiga, que é um cara chamado Sócrates. Então Sócrates, quando Sócrates surge enquanto filósofo, ele inaugura uma nova maneira de entender o que é filosofia. Enquanto esses filósofos anteriores a eles estavam preocupados em como surgiram o mundo, como surgiu todas as coisas do universo, Sócrates ele está preocupado com as relações humanas e como é o interior do indivíduo. Sócrates está muito preocupado como se dá as relações humanas e quem é esse ser humano. Né? O que move o ser humano, quais são as suas paixões, o que são os desejos, o que é, por exemplo, as relações que nos fazem conviver entre uns e os outros, a relação de família, a relação de cidade e habitante dessa cidade, o que é esse habitante, o que pensa o ser humano, qual a origem dos sentimentos e das ações dos seres humanos, o que move o ser humano, tudo isso então fazia parte da investigação do pensamento filosófico desse tal Sócrates. Então nota que muda-se então o foco da filosofia, enquanto que os filósofos que antecederam a Sócrates pensavam a respeito de como o mundo havia surgido, agora os filósofos, né, depois de Sócrates, eles estão preocupados como se dá o ser humano, o que é o ser humano, qual é a essência do ser humano, o que move o ser humano, o que deve fazer o ser humano para alcançar uma vida melhor, uma vida equilibrada, uma vida que seja uma vida justa, uma vida virtuosa, como assim eles também chamavam, alguns desses filósofos chamavam então uma vida de retidão ou uma vida honrada. Bom, então os filósofos a partir de Sócrates, eu tenho aqui uma imagem, né, uma escultura que tenta reproduzir quem foi Sócrates, porque a gente tem que lembrar, é claro, né, eu acredito, né, todos nós sabemos disso, que a máquina fotográfica é um artefato que foi inventado há pouco tempo. Então, lá na antiguidade, o que eles faziam para gravar a face de alguém? Então, ou eles desenhavam, ou eles, claro, esculpiam essas faces aí em pedra, mármore, enfim, né? Então, aqui eu tenho, junto com essa representação de Sócrates, eu tenho uma frase desse filósofo que diz assim, ó: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Está aqui uma frase de Sócrates falando a respeito de que muitas vezes os seres humanos eles eram muito arrogantes, pensando, acreditando que eram grandes entendidos, pessoas que tinham grande sabedoria. E, na verdade, uma frase que Sócrates gostava muito de falar era assim: só sei que nada sei. Né? Então, ele reconhecia que quanto mais ele procurava saber a respeito das coisas, ele descobria que as coisas para serem conhecidas eram infindáveis, e por isso que ele dizia: poxa, eu aqui estou tentando buscar a compreensão das coisas, mas eu estou percebendo que eu sei muito pouco,
né? Então, quanto mais você, né? Então, o que dizia a filosofia de Sócrates? Quanto mais você buscava conhecimento, mais você percebia o tamanho da sua própria ignorância. Só sei que nada sei. Então, aqui nessa outra frase que nós vimos, né? Vou colocar ela de novo aqui, ó. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Bom, falávamos então da filosofia antiga, que a partir foi Sócrates que inaugura então uma nova filosofia. Qual é a filosofia de Sócrates? É compreender a essência humana, a essência daquilo que nós somos e das relações humanas, de como nós podemos viver e buscar uma vida que seja uma vida adequada. E o que é essa vida adequada? Então, o pensamento dos filósofos a partir de Sócrates está justamente disso, de produzir conhecimento, de acessar uma sabedoria que possa trazer, que possa resultar numa vida melhor para todos. Né? Então, assim, então agora a filosofia desloca a sua atuação, né? Sai da filosofia da natureza, de buscar a origem de todas as coisas, para tentar compreender a dimensão do eu, do ser, da sociedade em volta e tudo mais. Bom, então Sócrates, ele era um pensador grego que vivia em Atenas, uma importante cidade da Grécia Antiga. E lá em Atenas, ele foi então considerado um grande pensador. Mas em determinado momento, aquilo que Sócrates falava, o conhecimento de Sócrates, começou a incomodar as pessoas poderosas da cidade de Atenas. E aconteceu que essas pessoas então armaram para Sócrates, de maneira que Sócrates foi condenado à morte tendo como acusação corromper os jovens atenienses. Então, as pessoas poderosas de Atenas, incomodadas com o pensamento filosófico de Sócrates a respeito da vida e muitas inquisições que ele fazia aos poderosos, denunciando, né, os excessos desses poderosos, isso incomodava e levou Sócrates então a ser condenado à morte. Existe um famoso quadro que foi pintado, muito tempo, claro, que aconteceu esse episódio, que nós temos aqui, que eu tenho aqui a representação na minha mão, que é a morte de Sócrates. Então Sócrates teria recebido a condenação e então teria tomado um cálice de um poderoso veneno e assim então ele cumpriu a sua condenação. Condenado à morte, Sócrates por corromper os jovens atenienses na Grécia Antiga por seus pensamentos filosóficos a respeito da vida e de como se davam as relações humanas. Sócrates escreveu muitos livros? Eu vou dizer uma coisa para você, Sócrates não escreveu nenhum livro. Quem escreveu a respeito da vida e do pensamento de Sócrates foi um filósofo, melhor dizendo, um filósofo da Grécia Antiga chamado Platão. Então foi Platão que então ele escreveu a respeito dos ensinamentos e daquilo que ele havia aprendido de Sócrates. Então Platão foi discípulo de Sócrates. Os filósofos antigos, grande parte deles, eles dirigiam escolas. Essas escolas ficavam nos jardins das suas casas, né? E até mesmo muitos filósofos como Sócrates, eles falavam nas praças, nas ruas de Atenas e eles angariavam, né? Eles juntavam pessoas ao seu redor e muitas dessas pessoas elas passavam a ser discípulos, né? Pessoas que estavam sempre frequentes nas reuniões promovidas por esses filósofos. Então Platão foi discípulo de Sócrates. Por sua vez, nós temos um outro filósofo muito importante da história antiga, que é Aristóteles. Aristóteles, por sua vez, teria sido então discípulo de Platão. Tá? Então aqui nós temos uma frase, né? Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Tá aí
né, uma frase do Aristóteles, né? Bom, esses são três grandes filósofos da história do período da filosofia antiga, né? Então, lembrando, só para terminar, fazer uma conclusão da nossa aula, lembrando então que o surgimento da filosofia traz os filósofos pré-socráticos e depois nós temos então nós temos aquele que é Sócrates, que inaugura uma nova maneira de filosofia, uma busca investigativa diferente daqueles filósofos anteriores a ele que buscavam saber a respeito da origem do universo. Sócrates ele está mais preocupado em saber a respeito da essência humana, quem é que nós somos e como se dão as relações humanas e qual a melhor maneira de alcançar uma vida virtuosa. Então Sócrates tem um discípulo muito importante que vai escrever a respeito da sua própria vida sobre Sócrates e seus ensinamentos, que é então Platão. Platão, então, ele vai escrever um livro muito importante, né, onde ele trata de muitos assuntos, que é a República. Tá? E dentro desse livro existe um mito que é escrito por Platão, que é muito conhecido, que é o mito da caverna. Em um outro momento a gente vai falar mais profundamente sobre esse mito da caverna. E o discípulo importante, discípulo de Platão, que na história antiga, né, na filosofia antiga é vista como aquele que começa a escrever uma enciclopédia sobre o saber, Aristóteles é responsável por fazer um compêndio, né, dos conhecimentos humanos até aquele momento em que ele viveu. Uma espécie de enciclopédia. Né? E foi Sócrates que inaugura uma diferenciação que coloca, né, as bases da diferenciação entre nós, seres humanos, e os demais animais. Então é Sócrates que diz que a diferença primordial entre nós e os outros animais é que nós somos seres racionais. Bom, Gabi, Tainá, essa aqui é a nossa aula de hoje. Tá? Então falando sobre os períodos filosóficos, né? E falando basicamente sobre o período filosófico, né, da filosofia antiga, e falando sobre os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são importantes filósofos desse período. Então é isso, agora acompanhe com essa aula alguns exercícios bem tranquilos que vocês vão fazer a respeito desse período. Então até a nossa próxima aula, fica aqui o meu forte abraço para vocês, então até breve.